Estamos prestes a iniciar mais um podcast Agora Sim, aqui na Escola Profissional de Braga. Vamos ter uma convidada muito especial, vamos falar de segurança, que é um dos temas mais importantes que hoje podemos ter, e com a segurança podemos falar de outro tipo de matérias que se refere à cidade de Braga. Promete a conversa e contamos consigo. Agora sim, bem-vindos. Temos hoje uma mulher que fez história no Concelho de Braga. E é uma história curiosa que vamos aqui tentar desmontar ao longo dos próximos minutos aqui neste podcast Agora Sim. Estamos a gravar nas instalações da Escola Profissional de Braga, neste mesmo espaço. É a casa-mãe do Agora Sim. Atrás das câmaras está o Carlos Moreira, que nos tem acompanhado sempre desde o primeiro momento. É ele o responsável pela edição, montagem e todo o trabalho visual e técnico que temos tido a oportunidade de oferecer. Este podcast que surge de uma parceria precisamente entre a revista Sim e a Escola Profissional de Braga. Já vou desvendar o nosso convidado, neste caso a nossa convidada desta edição. Como disse, é uma mulher que fez história em 2023, história no Concelho de Braga, pelas funções que há pouco que daqui a nada vou formular. Aconteceu no dia 12 de outubro, foi uma data feliz e na altura Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, falou de um momento não de ruptura, mas um momento que ele acreditou que a Polícia Municipal de Braga podia dar um aporte ainda mais reforçado, mais não seja, pelo lado feminino. Com pouco mais de 40 anos, e a nossa convidada chama-se Andreia Parente, chefia um pelotão, digamos assim, de quase 100 elementos, mesmo assim reduzido, porque o Concelho de Braga tem crescido, como é sabido. Nós já temos aqui falado, nos últimos anos, mais de 100 nacionalidades, por exemplo, que radicam aqui no Concelho. Vamos também discutir um bocadinho isso, a questão da segurança, que é a palavra mor e é a palavra mais importante que nós aqui vamos falar nesta troca de impressões. Como disse, um pelotão com cerca de 100 elementos chefiados pela Andreia Parente, mas que mesmo assim são reduzidos e compreendemos naturalmente pelo crescendo que tem a cidade de Braga, que tem tido a cidade de Braga ao longo dos últimos anos. O mandato é de 3 anos, 2023 estamos em 2026, o que quer dizer que o mandato está a terminar, a validação do mandato. Vamos saber se é para continuar ou não é para continuar, se há dúvidas ou não há dúvidas, se este trabalho foi bem feito, e naturalmente que é sempre subjetivo, mas temos a parte da validação das pessoas. Falaremos disto, mas sobretudo vamos conhecer, acima de tudo, esta mulher que faz a diferença e que, como disse, faz história ao fim de tantos anos. Porque são 25 anos. Em junho, a Polícia Municipal de Braga vai festejar, vai celebrar 25 anos de existência. Vamos saber se o bolo já está preparado ou não, para esse parabéns a você. E agora dirijo-me para a Andreia Parente. Obrigado, acima de tudo, por ter aceito o nosso convite, por estar entre nós. Era um nome que gostávamos que estivesse connosco, mais não seja pelo que eu disse, por ser uma mulher de ruptura, por ser uma mulher que faz história, e isso encanta-me particularmente. Ainda para mais, estamos a falar de uma profissão muito ligada à parte masculina, e podemos começar precisamente por aí. Que mulher é esta que tenho diante de mim? A Andreia Parente. Quem é a Andreia Parente? Para quem não conhece, sabe que é uma pessoa que está à frente do comando da Polícia Municipal de Braga, mas estamos aqui informalmente. O que é que me diria de si? Qual é a sua trajetória de vida até chegar a este momento? Ora bem, antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui presente. Pede-me para falar de mim, isso é uma das coisas mais complicadas para mim. Eu defino-me como uma pessoa perfeitamente normal e aproveito para agradecer a descrição que fez, que está bastante empolgada, digamos assim. Mas sou uma mulher perfeitamente normal. Eu tive uma infância normal, nasci em Viana do Castelo, cresci em Viana do Castelo, portanto sou nortenha de origem. O meu percurso profissional tem tido algumas reviravoltas. Não vim logo para a polícia quando tive a oportunidade, nem era propriamente um sonho de infância. Claro, como qualquer outra criança, também brincava aos polícias e aos ladrões, brincava
a esse tipo de atividades, mas não era propriamente um sonho que eu tinha desde pequenina, como às vezes há essa ideia, mas fui fazendo o meu trajeto. Pronto, sempre tive a ideia de servir o público, de procurar fazer de alguma forma a diferença na sociedade. Nunca quis ser apenas mais uma pessoa num contexto genérico. Não com a intenção de ter qualquer tipo de protagonismo, mas sim para sentir que ao final do dia aquele meu esforço, aquele meu trabalho para alguém tinha mesmo valido a pena. Pronto. Quando terminei o ensino secundário, acabei por ir para jornalismo, porque é uma profissão que eu fui tirar o curso de jornalismo, é uma profissão que eu acho super interessante. E há pouco tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Admiro muito quem se dedica a essa profissão, que também tem os seus altos e os seus baixos, não é? E precisamente pelo serviço público que prestam ao transmitir informação a toda a gente. Do jornalismo, acabei por, a dada altura da minha vida, achar que poderia tentar enverdar por uma outra carreira onde me sentisse mais útil, até porque o jornalismo é um meio difícil de se ingrar e como era uma pessoa normal, não tinha propriamente aquelas capacidades extraordinárias que me fizessem sobressair e conseguir um percurso profissional muito estável. E na altura surgiu a oportunidade de concorrer à Polícia de Segurança Pública. Um pouco em jeito de desafio, concorri. Desde logo, nos primeiros testes que fiz, nos testes físicos, comecei a contactar com pessoas, comecei-me a apaixonar por aquilo que é a profissão, porque é ser polícia. E tem sido um trajeto muito interessante, desde 2007 até agora, porque eu entrei para a polícia em 2007. Comecei inicialmente como agente, estive pouco tempo nessa função, cerca de 2 anos. Depois acabei por entrar para a Escola Superior de Polícia, o Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde fiz o mestrado, que me permitiu depois ingressar na carreira de oficial de polícia. Pronto, e terminei em 2014. E tem sido um percurso muito pouco rotineiro, com muitas mudanças, com muitas passagens por diferentes sítios. E a dada altura dei comigo a ser convidada para vir para Braga, saber como é que era estar à frente de uma polícia municipal e de uma polícia municipal já com alguma consistência, com alguma como é que eu dizer, dimensão, numa cidade já também, uma cidade grande, e aceitei o desafio. Achei que era a altura de conhecer algo novo, desafiar-me a mim mesma, crescer ainda mais profissionalmente e pessoalmente, e pronto, e aqui estou. E muito bem, está muito bem, está muito bem. Retive nas suas declarações que não era o seu sonho. Que sonho é que tinha? Qual era o seu sonho? Este é o momento mais hilariante. O meu sonho desde pequenina era ser arqueóloga, o que tem tudo a ver com aquilo que estou a fazer hoje em dia, não é? Mas pronto, lá está, já era o bichinho de investigação, de procurar, de fazer algo diferente e depois... Quem é que a desviou desse sonho? As saídas profissionais, essencialmente. Não foi ninguém, fui mesmo eu, que ao longo do tempo fui percebendo que se calhar não ia ter grande saída profissional e por muito que uma pessoa sonhe e que queira seguir um sonho, às vezes temos que pôr os pés na terra e pensar em algo que nos permita, que consigamos fazer num curto período. E sempre foi algo que me preocupou. Eu noto em si, desculpe interrompê-lo, eu noto em si que é muito exigente consigo própria. Portanto, em jornalismo nunca acreditou que pudesse dar o salto, na arqueologia também não acreditou, não tem provas do contrário, como é óbvio. Isso é da sua natureza? É. É muito exigente consigo próprio? Sou. É uma característica que eu tenho desde que me conheço. E sim, sou mesmo muito exigente comigo própria e tenho que atingir esses parâmetros, senão sinto que não estou no meu melhor. E eu gosto de dar sempre o meu melhor. Quem é que a convenceu a ir para a Polícia Municipal de Braga, a comandar? Convidaram-me. Na altura foi a senhora vereadora, que estava à frente do Pelouro, lançou-me essa, eu não conhecia. Houve assim um primeiro contacto telefónico e fui fazer as minhas pesquisas, ver o que era a Polícia Municipal de Braga e achei super interessante e nem hesitei. Como é que foi esse primeiro dia? Quando me apresentei, foi diferente. É difícil de descrever. Havia muita emoção, estava apreensiva, porque também não sabia muito bem, ou melhor, sabia o que vinha, mas era uma realidade que eu não conhecia. Eu vinha de uma força de segurança, de onde sou oriunda e por onde irei regressar quando terminar a comissão de serviço, mas vinha conhecer uma cidade diferente, pessoas diferentes, uma maneira de estar diferente, ia estar num ambiente diferente, que é um ambiente municipal, onde eu nunca tinha trabalhado, e estava apreensiva, mas ao mesmo tempo muito entusiasmada.
precisamente não só pelo desafio, mas pelo novo, pela mudança, por ter a oportunidade Por de conhecer. querer fazer bem. Exatamente, pronto. Sabia que estava a ser desenvolvido um excelente trabalho por parte de quem já lá estava e quis também, de alguma forma, tentar dar o meu contributo. Tinha consciência que iria para um posto de comando, que iria chefiar maioritariamente homens. Como é que foi recebida? Muito bem recebida. Era isso Desde que o esperava? primeiro dia. Era isso que esperava? Sim, de uma forma geral, sim, mas fui mesmo muito bem recebida em O que é Braga. ser bem recebida nesse contexto, para si? O que é ser bem recebida? Senti-me logo em casa. Mesmo por parte das pessoas que, como diz, comando, que eu até nem gosto muito dessa palavra, mas pronto, que eu estou neste momento à frente e que sou responsável por, fui desde logo muito bem acolhida. As pessoas fizeram-me sentir em casa, mostraram-me o que era a esquadra, mostraram-me que apresentaram as pessoas e notava-se que estavam também elas apreensivas, curiosas, não é? Porque era uma mulher que vinha, alguém que eles não conheciam de lado nenhum, ainda por cima nunca, no meu percurso profissional nunca tinha passado por Braga, portanto eles não me conheciam de todo. E acho que foi engraçado porque desde esse primeiro momento temos-nos vindo a conhecer uns aos outros e a aprender a trabalhar em equipa. E tenho uma equipa Lembra-se das fantástica. primeiras palavras que dirigiu ao pelotão, às pessoas? Não. Não foi um discurso preparado? Não, Foi um discurso saiu, que saiu dentro de si? saiu na hora. Você Eu tenho um bocado de isso. instinto, é muito de instinto ou prepara as coisas meticulosamente? Não. Apesar de ser muito perfeccionista em algumas coisas, gosto sempre de deixar o lado da espontaneidade de falar. Gosto de transmitir que sou mesmo eu Mas que estou a dizer sentir-se aquilo. em casa, sentiu-se logo no início? Senti. Pelo olhar? Sim, pela forma como fui acolhida. As pessoas, os agentes, eram afáveis desde o início, foram afáveis desde o início. Não houve, como é que eu ia te explicar? Não senti qualquer tipo de tensão. Não houve lombas na estrada, não é? Não, nem aqueles olhares, por exemplo, a pensar, tipo, quem é esta? O que é que ela vem para aqui fazer? Não senti isso. Pelo contrário, senti curiosidade em conhecerem-me, em saberem quem eu era e o que é que eu pretendia para a Polícia Municipal. Claro está que se calhar não transmitiram ou não me deram a entender o que estavam efetivamente a pensar, mas em nenhum momento me senti Mas sentiu-se sempre confortável? observada. Até Isso. ao dia de hoje? Sim, até ao dia de hoje, sempre me senti confortável. Isso é extraordinário. É extraordinário. É. Mas é assim, eu também já referi isso. Mas também Tenho é uma mérito equipa seu. fantástica. Também é mérito seu. Não sei, Diga lá que sim. Acho que sim. não sei. Eu tenho uma personalidade muito própria. Qual é a sua personalidade? Ora bem, eu tenho um feitio um bocado complicado. Quando é preciso ser complicado, eu sou complicada. Mas no geral eu sou uma pessoa, acho eu, pelo menos é a imagem que eu tenho de mim própria, e pode estar errada, não é? É subjetivo. Mas num primeiro momento não sou uma pessoa muito sisuda ou muito fria. Sou pessoa que gosta de falar, gosto de comunicar, gosto de ouvir o que as pessoas pensam. E gosto de ter isso também em consideração nas minhas decisões. E acho que isso de certa forma também acaba por quebrar o gelo e faz com que as pessoas não se sintam tão afastadas. Tem aquele lema que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Isso funciona na sua atividade? Eu tento seguir esse lema, mas sim, e acho que tem que ser, porque as pessoas merecem também sentir que nós confiamos nelas e se realmente depois demonstram ter um bom desempenho, mostram-se motivadas, porque temos essas pessoas que às vezes basta dar um bocadinho mais de responsabilidade, elas desabrocham completamente, mostram outra pessoa, vêm com um brilho nos olhos trabalhar, porque não continuar a dar o máximo de liberdade a essas pessoas? Porque efetivamente quando as pessoas sentem essa liberdade, sentem essa responsabilidade, dão muito mais de si. É a ideia que eu tenho, não só da Polícia Municipal de Braga, mas que trago destes anos, sim. E ainda bem que fala desses anos, porque você não aparece de paraquedas, portanto, antes de chegar a Braga tem aqui um trajeto que me parece que deve ser ressalvado. Você esteve em funções no comando distrital da PSP da sua terra, Viana do Castelo, e teve também passagem pelo comando metropolitano de Lisboa, que é uma realidade ainda mais intensa, mais... Acha que essas duas experiências, principalmente a de Lisboa, deixa-me tocar nessa parte de Lisboa, acho que lhe deu aquele calo de liderança, de poder não ser tão surpreendida no seu dia-a-dia? Sim e não. Lisboa acaba por ser um comando diferente. Lidamos com pessoas mais novas, em termos de polícias, os polícias são por norma mais jovens, acabados de sair da escola e às vezes acaba por ser mais fácil
numa função de comando, uma pessoa se sentir mais confortável. Quando vimos para um comando mais pequeno, como é o caso do comando de Viana do Castelo, já vimos lidar com pessoas com muita mais experiência, com muita mais bagagem e pode ser um pouco mais intimidante. Com mais vícios. Também. Isso acaba sempre por haver. Mas, por acaso, Viana do Castelo não é por ser a minha cidade, mas é um comando onde eu gostei e gostaria de voltar a trabalhar porque, mais uma vez, tem um efetivo que dá o seu melhor todos os dias. E independentemente da idade, independentemente dos problemas, dos desafios, de todas as dificuldades que possam ter, dão mesmo de si naquilo que fazem no dia-a-dia. E isso é algo que me dá motivação. Quem entra portanto, em qualquer profissão que tenha a ver com segurança, naturalmente já estão predispostos para esse sentido. Mas eu estou a ouvi-la, é correto dizer-lhe isto, que é mais fácil, e isto tem que ser com comas, moldar um agente mais novo do que moldar à sua imagem um agente que já com vários anos no exercício das suas funções? Eu não veria dessa forma, se me permite, porque eu acho que nós não devemos tentar moldar os outros, devemos perceber o que é que são as expectativas deles e de que forma é que podemos aproveitar o melhor que essas pessoas têm para dar. Quando digo moldar, em termos de resistência, você dar uma ordem e estar um bocadinho mais... Não. Nunca notou isso? Não. Às vezes os mais antigos até aceitam melhor. Agora, a ordem também tem que ter um fundamento, tem que ser explicada. Eu acho que, se calhar há uns anos atrás, nós conseguíamos dizer vão fazer isto porque é assim que eu quero, sou eu que mando, e as pessoas, se calhar, não questionavam tanto. Hoje em dia, não. Os agentes e as pessoas, no geral, gostam de saber o porquê daquela indicação, daquela ordem. E nós temos que ter essa vontade de explicar às pessoas. Ainda que possam não concordar connosco, pelo menos sabem que há ali... Você faz isso diariamente? Sim, tento fazê-lo. Não vou dizer que faça 100%, até porque... pode não concordar, mas diz isso, temos que fazer isto por isto, por isto, por isto. Tenho pessoas que me dizem, olha, comandante, eu não concordo muito, não concordo, e não concordo por isto assim, por assim. E já me chegou a acontecer as pessoas dizerem, eu dizer, olha, não tinha pensado nisso e realmente faz todo sentido. E mudou de posição? Sim. Se tiver que mudar, mudo. Aliás, eu Convive bem com isso? Convivo. Não, nesse aspecto convivo. Se tiver a minha ideia formada e se eu estiver convicta a 200%, digamos assim, de que o caminho é aquele... Mas é uma pessoa flexível, digamos assim. Eu considero uma pessoa flexível. Eu acho que, para me descrever melhor, se calhar só quem trabalha comigo, porque eu posso estar aqui a vender uma imagem que não é aquela que depois as pessoas que trabalham comigo no dia-a-dia efetivamente têm. Mas sim, e eu até gosto muito de tomar decisões em equipa. Ao fim de 3 anos, tem a equipa na sua mão? Ou seja, tem uma equipa que vai consigo até o fim do mundo, se for preciso? Eu penso que sim. Penso que sim. Quando é que conseguiu essa segurança, esse pensar dentro de si? Em pouco tempo. Porque eu acho que a equipa também já estava tão bem preparada, tão decidida a seguir aquele rumo, que não foi muito difícil impor o que quer, ou melhor, não foi necessário impor o que quer que fosse. Foi só alinhar ali as expectativas deles com as minhas, e ainda o tenho que o fazer hoje, como é óbvio. Não vou dizer inacabado, claro. Não vou dizer que seja toda a gente, porque claro está, a minha maneira de estar e a minha maneira de decidir, de ver, nem sempre agrada a toda a gente. Uns, se calhar, gostariam que eu fosse mais dura, mais rígida. Outros, se calhar, gostavam que eu fosse mais flexível, não é? Nós nunca agradamos a 100% aos outros. Mas, no geral, eu confio muito na minha equipa e sei que, se precisar dela, ela vai estar lá sempre. Vamos imaginar um cenário. Eu sou você e você é o Ricardo. Como é que se define como liderança? A sua liderança como é que é? Eu acho que a minha liderança eu tento liderar pelo exemplo, para começar. Tento demonstrar aos outros aquilo que eu acho que é correto e tento eu própria fazê-lo e praticá-lo no dia-a-dia. Neste momento está a ser uma liderança algo afastado, que era aquilo que eu não queria, mas estou presa a muita burocracia ainda, muita questão administrativa, acabo por não andar tanto no terreno com os agentes como é desejado e como eu gostava de andar, que é onde, por norma, os polícias gostam de estar na rua, não é propriamente num gabinete atrás de uma secretária. Procuro que seja também uma liderança participativa, no fundo, ou seja, em que eles possam dar o seu próprio contributo. Porque é certo que nós temos uma hierarquia, eu estou numa função de comando, eles estão numa função de agentes, em que à partida vão executar, mas são pessoas, e são pessoas com conhecimento, com experiência, e que são da terra, e que muitas vezes até são eles que me trazem ideias novas e me mostram outros caminhos que podemos abraçar. E eu acho que é por aí que também temos de continuar a ir,
que é ouvir o que cada um tem para oferecer, porque às vezes desse conjunto, dessa troca de ideias, nascem os projetos que vão surgindo na Polícia Municipal de Braga. O que é que mudou em Braga, no Conselho de Braga, em termos de segurança, desde que você tomou conta do comando? Eu não noto grandes mudanças. Sei que Braga é uma cidade grande, portanto já tem aqui alguns problemas associados precisamente a essa dimensão, em termos securitários. O que nós notamos mais na Polícia Municipal de Braga, às vezes tem a ver com pequenas incivilidades, e até muito às vezes com o estacionamento, com o deixar viaturas abandonadas na via pública, depois as pessoas acabam por vandalizar, outras pessoas acabam por vandalizar, por fazer daquilo um local para certas atividades, e penso que isto também cria aqui um sentimento de insegurança junto da população que vê e que está perto destas situações. Isso tenho notado e tem aumentado. Há guetos na cidade? Penso Sítios mais difíceis do que outros? Isso haverá sempre, porque nem toda a gente Qual olha... é o sítio Sim. Qual é o sítio que mais a preocupa? Quando olha para... Sai da sua casa, vou mais um dia de trabalho, qual é aquele sítio que mais... aquele sítio é mais difícil do que os outros. Aquele sítio tenho que atacar mais. Para resolver. O atacar no sentido de resolver. Depende do que estivermos a falar. Por exemplo, em termos de garantir uma maior visibilidade, uma maior proximidade, uma maior presença policial, preocupa-me, por exemplo, o centro. A zona centro, porque é onde nós temos muita gente, temos muitos turistas, há muitas necessidades às vezes de também ter ali um polícia próximo para resolver pequenas coisas, outras vezes de nós até detectarmos situações antes de elas poderem acontecer para prevenir. Isso preocupa-me. A pedagogia é importante. Sim, sem dúvida. A presença, eu acho que a presença ajuda muito. Tornou o seu exército mais humano? Eu gostava de lhe dizer que sim, eu acho que eles são... O que é que sente dentro de si? Sim. Eu acho que nós conseguimos desenvolver ao longo destes 3 anos uma vertente ainda mais direcionada para a proximidade. Já existia, não vim inventar a roda, já existia. Já tínhamos agentes mais até dispostos a isto. E, no fundo, aquilo que nós estamos a tentar fazer e estamos a construir em conjunto é precisamente abrir-nos mais à comunidade, estarmos mais próximos da pessoa, do município, e estarmos mais dispostos também a explicar, porque as pessoas às vezes também... Vamos imaginar, naquelas situações menos felizes, são autuadas por algum motivo. As pessoas querem saber o porquê e nós já estamos mais dispostos, pelo menos a imagem que eu tenho, a explicar, a dizer qual é o caminho. Por exemplo, quando uma pessoa precisa de ajuda na Câmara, muitas vezes dirigem-se a nós porque somos um rosto mais visível, andamos fardados, e os agentes têm esse cuidado de explicar, olha, tem que ir a tal sítio, tem que fazer isto, olha, então espera aí que eu vou informar internamente, vou passar a informação para o serviço competente, e temos feito isso. Beber um bocadinho de água? Pode ser. Vamos lá. O que é que mais a surpreendeu até hoje, no seu cargo, nestes 3 anos? No meu cargo, deixa-me assim pensar. Eu surpreendo-me quase todos os dias. Isso é bom sinal ou mau sinal? Eu acho que é um bom sinal. É um bom sinal porque a rotina tem coisas boas, mas também nos leva a ficar estagnados. E quando eu digo surpreendo-me, é no sentido de tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que me aprofundar mais o meu conhecimento. Mas, assim, no geral, o que é que me surpreendeu mais? É uma boa pergunta. E agora fiquei aqui encavacada sem saber o que lhe responder. É uma cidade fácil de gerir? Relativamente fácil. Relativamente fácil. Nós temos aqui muitas pessoas... Mas nota, por exemplo, que nos últimos anos, há um bocado na minha introdução falei precisamente isso. Nós temos mais de 100 nacionalidades aqui radicadas no Concelho de Braga. Você deve ter esses números. Tem notado que a cidade é mais difícil, de acordo com as nacionalidades, de acordo com as expectativas das pessoas, de acordo com as exigências do modo de ser, da maneira como agem, é mais difícil, hoje sente mais dificuldade nessa ligação, e já vamos entrar como é que vocês relacionam com a PSP, com a GNR, com isso tudo. Sim. Sente mais dificuldades ou o processo tem sido tudo em banho-maria? Ou seja, não há ali uma ruptura? Não notou grande dificuldade? Não sentimos isso. Não, eu não senti. Também estou cá há pouco tempo, não é? Ainda não fez 3 anos. É um período muito curto e já havia esta realidade. Mas não sinto isso. Portanto, tudo tranquilo, tudo a correr bem, sim. Claro que está cá assim alguns eventos isolados,
mas isso aí é indiferente à nacionalidade. Quando há uma noite branca, Sim. quando há, por exemplo, um evento dessa envergadura, Braga Romana, estes eventos de maior visibilidade, sai de casa mais nervosa ou está plenamente confiante que a sua equipa integrada no todo, as coisas vão correr bem? Estou plenamente confiante na minha equipa. E não é só na minha equipa, é na equipa e em todos os que estão em volta. Porque quando estamos a falar destes grandes eventos, às vezes, quando eu me refiro à equipa, refiro-me não só ao município de Braga, estamos a falar desde a Proteção Civil, dos bombeiros, Exatamente. dos serviços de eliminação, tudo e mais alguma coisa. Estamos a falar de nós também, mas estamos a falar de parceiros externos que colaboram para que haja, nomeadamente na área da segurança, e há bocadinho falou, da questão da colaboração, da cooperação entre PSP, GNR, Polícia Municipal. Isso efetivamente existe, está a funcionar e há uma boa articulação. E, o diálogo é fácil entre É muito fácil. Você também conhecia as pessoas? Isso também serviu, ou nem tanto Na assim? PSP conhecia algumas. Entretanto, fui conhecendo de estar cá e de ter que lidar com eles. Na GNR foi uma novidade e tem sido muito fácil o diálogo com as forças de segurança. Você é uma pessoa que corrija-me se eu estiver enganado, atenção, só estou a conhecer hoje, mas é uma pessoa muito positiva, exigente consigo próprio, mas muito positiva. Quando estamos a falar de liderança de grupos, é natural que nem todos os dias sejam de sorriso, que haja conflitos, que haja atritos, que haja desilusão. Por exemplo, posso pegar nessa palavra desilusão. Houve algum dia que alguém a desiludiu num conjunto de situações, não estou a particularizar um determinado elemento, mas o todo, que ali falhasse, já viveu essa experiência? De certa forma, sim. Há sempre momentos... Quer-me contar esse dia? Preferia não contar, não especificar, sim. Em sentido figurado, pode contar mas isso. Há sempre, em qualquer instituição, e quanto maior ela for, maior facilidade há para haver pequenos conflitos. Pronto. E às vezes é um bocado, para quem está numa função de comando, acaba por ser algo frustrante ver como uma pequena coisa, uma coisa insignificante, consegue tomar proporções maiores. Que são perfeitamente normais, porque estamos a falar num ambiente também algo fechado, em que as pessoas convivem ali muitas horas umas com as outras e já convivem há muitos e muitos anos, não é? E é natural que às vezes haja ali pequenos atritos que assumem uma dimensão maior do que aquela que eu acho que a situação merece. E acabo por me ver metida ali no meio e isso deixa-me algo descontente, não nego. Mas não é nada de grave. Estamos a falar assim destas pequenas coisas. Não posso falar numa desilusão, é descontentamento. Encara isso com naturalidade. Sim. No primeiro momento, às vezes, fico ali rabugenta e reclamo da situação, mas depois acabo por encarar, porque efetivamente é normal. Como é que é a Andreia rabugenta? É uma pessoa que implica muito, e que exige muito quando estou nesses momentos. Sente sempre que quando exige que é sempre justa nessa exigência? Quando chega ao fim do dia, quando fala consigo própria, tive um dia mais difícil hoje, mas sente que foi sempre justa e se não acontecer esse caso, para outro dia é capaz de chegar à pessoa, em privado, ontem não estive muito bem. Olha, se eu lhe dissesse que sinto que sou sempre justa, era incorreto da minha parte. No momento, eu acho que estou a agir da forma correta e que estou a tomar a melhor decisão. Mas já me aconteceu, e mais do que uma vez, reconhecer que estava errada. E depois passar ali um tempo, não no calor do momento, mas passando mais um tempo, refletir e pensar, não, eu aqui não estive bem. Eu deveria ter reagido desta forma. E quando estou mal com alguém, gosto de ir ter com a pessoa, pedir desculpa. Não tem dificuldade em pedir desculpa? Não tenho dificuldade em pedir desculpa. Eu sei que às vezes nós olhamos um bocado para a função de comando como aquele líder autoritário que não pode mostrar sequer um mínimo de emoção, um mínimo de sentimento. Se calhar eu estou errada, mas a verdade é que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa igual a qualquer outra. Eu tenho os meus problemas também, há dias bons, há dias menos bons. Tento não descontar em cima das pessoas, é certo. Separa bem a vida pessoal da profissional. Faço o meu melhor, esforço-me por isso, mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. E mais até separar o profissional do pessoal. Ou seja, acabo por transferir alguma da atenção que posso sentir no lado profissional mais para a parte familiar. Faço mais isso do que o contrário. Quem está consigo tem que ser uma pessoa compreensiva. Tem.
E é. E diálogo. E é. E sobretudo com diálogo. Mas não vamos entrar para a parte pessoal, que não é para aqui chamada. Sim. Vamos falar de outros assuntos que já me falou da questão da proximidade com os cidadãos. É assim, eu olho para a cidade de Braga, eu quero estacionar o meu carro, tenho muita dificuldade em estacionar o carro. Isso acontece em cidades, não é só Braga, como é óbvio. Esta cidade tem desenvolvido muito, nós falamos já com o Presidente da Câmara de Braga, que quer ainda alargar mais esse sistema porque quer mobilidade, quer que as pessoas utilizem menos o carro e mais os transportes públicos. Concorda quando alguém lhe diz assim que os polícias, vamos só falar da Polícia Municipal de Braga, Sim, sim. mas isto podia ser abrangente a qualquer força da autoridade. Sente que às vezes há uma caça à multa? Não sinto. Eu consigo perceber essa visão Estão que ali à às vezes as espera pessoas daqueles têm. 10 minutos finais, Mas não, mas vocês têm objetivos? não temos objetivos. Declaradamente não há objetivos? Não há objetivos. E se lhe impusessem esses objetivos, você concordava com eles? Não, porque eu acho que o nosso trabalho não pode ser visto por números. O nosso trabalho tem que ser visto, certo, por resultados, e os números às vezes são o mais visível, mas assim, nós podemos ter 100 autuações num ano e não fizemos absolutamente nada, e podemos ter 100 autuações no outro ano e fizemos muita coisa, que foi, estivemos nos locais e as pessoas não prevaricaram porque estava lá a polícia, ou seja, trabalhamos na prevenção, ou seja, o número aqui pode não ser claramente um indicador de que o trabalho está a ser bem ou mal feito. Eu não olho para os números dessa forma. A caça à multa, nós efetivamente, infelizmente, não precisamos de o fazer, porque basta andar pelas ruas da cidade e nós encontramos muita infração. Nem temos sequer capacidade para lidar com tanta infração, é um facto. Mas também conseguimos compreender que as pessoas... Que explicação é que encontra para isso, de haver tanta infração, quando as pessoas estão conscientes que vão ser multadas? Eu acho que as pessoas chegam àquele ponto, muitas delas, em que pensam que não há outra alternativa, precisamente porque tentam encontrar um lugar de estacionamento, mesmo os pagos, e não há lugar. Nas zonas residenciais, o que nós notamos, e eu às vezes recebo pessoas no meu gabinete que pedem para falar comigo e vêm expor as dificuldades delas, o que me dizem muitas vezes é, na minha área de residência, eu não consigo arranjar sítio para estacionar o carro, tenho que estacionar o carro a 1-2 km, depois trabalho por turnos, venho às 4 da manhã, não sinto que haja segurança, então acabo por optar deixar o carro mais próximo da minha casa, mesmo sabendo que estou sujeito a levar uma coima. E o que é que você lhe responde nesse caso? Compreendo perfeitamente, mas depois temos que olhar também para o outro lado, é que o agente está ali a cumprir uma missão, não é a missão da caça à multa de todo, mas muitas vezes nós recebemos reclamações, vamos aos locais e verificamos que as pessoas que nos reclamaram têm razão. Há ali uma infração, muitas vezes a impedir a passagem de uma outra viatura, a colocar em causa se houver um incêndio e não há sequer um meio de socorro que possa passar por determinada rua, e nós não podemos fechar os olhos a isso. A nossa função é mesmo essa. É às 19 horas que acaba o estacionamento, normalmente aqui na cidade de Braga, Sim. não é? Compreende uma multa às 18h50, 18h55? Essa já não somos nós que aplicamos. Aí já estamos a falar de uma entidade externa, que não é a Polícia Municipal. Não, mas como pessoa, compreende isso? Sim. Estamos a falar de forças de segurança. Compreende Estamos a uma falar multa? como pessoa... Legalmente, taxativamente, Já a sei. multa... Isto é dar a resposta correta, não é? Legalmente, a multa está bem aplicada. Pessoalmente, eu, a Andreia, a mulher que não tem nada a ver com a farda, que não tem nada a ver com a polícia, acho que se calhar poderia ser evitada. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta porquê? Porque Não é inocente, você pois não? Você já não é questão de ser inocente. É Eu o que também ouço. infrinjo, eu É o também que infrinjo. Mas é o que eu ouço, todos infringimos, isso ninguém é santo, mas o que eu noto muito é que há uma frase que cada vez mais circula, não é? Que a polícia tem objetivos de multa e há determinadas fases que parece que estão mesmo à espera ali para a pessoa infringir. Isso é injusto. Eu sinto que é injusto. Mas já ouviu isso? de certeza? Já ouvi, muitas pessoas. Aliás, nós basta irmos na rua e vemos uma situação e vamos falar até com a pessoa, mesmo sem autuar, só dizer, olha, o senhor não pode parar aqui, tem que seguir a sua marcha, e já começámos a ouvir o burburinho por trás, já vocês só vêm complicar com quem trabalha, andam na caça à multa, e não é isso. Nós às vezes não damos grande valor, mas estas pequenas infrações podem ajudar a criar um sentimento também de insegurança.
Porque se nós não vemos a polícia a atuar, se não vemos a polícia a tentar colocar alguma regra, ou pelo menos a fazer com que as pessoas cumpram a regra, também quem vem com más intenções percebe que não há ali policiamento, que não há ali uma intervenção mais rígida, e acaba por sentir mais à vontade para atuar. Portanto, eu entendo que esta fiscalização também pode, de certa forma, contribuir para termos uma cidade mais segura. Temos polícias na rua, estamos a explicar às pessoas porque é que não podem estacionar ali, estamos a criar uma cidade com maior facilidade, com maior fluidez de trânsito, porque se o senhor estacionar o carro em cima do passeio, depois vem uma pessoa invisual, vem uma pessoa com mobilidade reduzida, não consegue passar, não é? E nós, às vezes, como condutores, não conseguimos ter essa percepção, porque achamos que só vou estacionar aqui 5 minutos, eu não vou incomodar ninguém, mas esses 5 minutos podem incomodar muita gente. Pronto, como é óbvio, nós somos humanos, também temos coração, também sentimos, mas perante a infração, o nosso dever é mesmo esse, é aplicar a coima, digamos assim. Braga está mais seguro consigo nos últimos 3 anos? Não diria que está mais seguro comigo, está mais seguro com a Polícia Municipal que temos hoje, isso sim. O comando? O comando é parte da equipa. Não me vai ouvir dizer o contrário. Que eu, sem os homens que estão e as mulheres que trabalham comigo, nada faço. É uma cidade eu posso ter ideia, mas não há uma grande criminalidade aqui. Não. Qual foi o caso mais difícil que teve que lidar nestes 3 anos? Nós não lidamos muito com criminalidade. A criminalidade é muito subjetiva à palavra. Pronto, a Polícia Municipal é uma polícia mais administrativa. Mas o que nós sentimos muitas vezes na rua é que as pessoas não respeitam a farda. Sim, acontece. E também tenho assistido a pessoas que dizem eu vou chamar os polícias a sério. Portanto, a fazer uma clara diferenciação entre aquilo que é um agente municipal e um agente de uma Polícia de Segurança Pública ou de uma Guarda Nacional Republicana. E os agentes municipais são polícias a sério. Eu acho que as pessoas às vezes também não têm bem esta noção. Claro está que os agentes têm que respeitar as pessoas. Todos nós temos que nos respeitar uns aos outros. Mas noto que há muita gente que não nos leva a sério. Choca. E isso... choca, de certa forma choca, porque não é fácil de lidar com isso. Porque depois as pessoas vêm logo com uma atitude mais agressiva para connosco e acham que podem dizer tudo, sem ter qualquer tipo de consequência. E é difícil, às vezes, trabalhar neste tipo de ambiente. A mim não me atinge tanto, claro, atinge mais aos homens e mulheres que trabalham comigo. Esse tipo de exemplos que você acabou de dizer, é-lhe reportado diariamente? Quase diariamente, sim, com muita frequência. Como é que se pode inverter isso? Eu acho que devíamos apostar também mais um bocadinho, talvez, na comunicação, abrirmos-nos um bocadinho mais, darmos a entender, darmos a conhecer aquilo que nós fazemos, não só o lado punitivo, porque por norma as pessoas só veem esse lado. É uma estrutura ainda muito fechada, a vossa. Não digo que seja muito fechada, mas ainda não teve grande oportunidade de abertura. E temos que começar a trabalhar nisso, temos que estar mais dispostos. A exposição assusta um bocado, não é? O facto de nós estarmos mais expostos e de darmos mais a conhecer aquilo que fazemos, aquilo que somos e o que somos internamente, assusta um pouco porque as pessoas podem ver isto como um sinal de fraqueza. Mas eu acho que isso é importante. O facto de vocês não terem tantas, digamos que, competências, são limitadas, como é óbvio, isso pode até enfraquecer a vossa autoridade, não é? Concorda com isso? Não, porque eu acho que nós temos as competências necessárias para aquilo que fazemos no dia-a-dia. E mesmo numa situação de crime, flagrante delito, nós podemos atuar, exatamente. Podemos salvaguardar tantos meios de prova, como proceder à detenção das pessoas e depois acionar sim a força de segurança para eles depois poderem concretizar. Faço-lhe a pergunta de outra forma. Vamos imaginar um cenário. Chegou a casa já num dia que disse eu gostava de agir de uma forma que não conseguia agir, porque alguma coisa ali me limitou, algum episódio. Sim, isso às vezes acontece. E como é que se gera um dia desses? Tento procurar outras soluções, soluções alternativas. Quando são coisas que têm a ver com segurança, para nós, para mim, é relativamente fácil, porque não tenho problemas em transmitir a quem tem competência para o fazer e, por norma, e quando entra o lado humano? Quando é o lado humano, custa mais. Mas aí nós tentamos também encontrar soluções alternativas para se chegar ao mesmo resultado, mas por outra via. Eu sei que não lhe agrada esta questão que lhe vou colocar, mas consegue-me dar um exemplo não é preciso particularizar, mas dê-me um exemplo, nem que seja em sentido abstrato, que você chega à casa e diz assim, pá, devia agir daquela forma, mas eu não posso fazer isto. Assim, há tantas.
Eu agora se calhar estou a pensar e estou-me a desviar um pouco daquilo que seria o intuito da sua pergunta. Mas, por exemplo, nós temos na cidade de Braga muitas situações de vulnerabilidade social e muitas vezes somos chamados para tentar resolver a situação. E há situações que nós gostávamos de conseguir fazer de uma forma diferente. Vamos imaginar, estamos numa propriedade que até é privada e a pessoa está lá dentro e está a causar algum tipo de insalubridade, digamos assim, e nós temos aqui uma atuação muito limitada. Pronto, e às vezes gostávamos de conseguir ir um bocadinho mais além e nós tentarmos resolver a situação a bem. Por vezes não conseguimos e lá está, temos que pedir ajuda de uma força de segurança para eles ficarem com Há dias com que a se sente coisa. frustrada. Nesse aspecto sim. Mas é uma frustração que se resolve em pouco tempo, porque felizmente a estrutura funciona, as organizações funcionam e estão todas muito mobilizadas para resolver os problemas. Você já me disse Em Braga sinto isso. que portanto, convive muito bem com as outras forças de... Sim. Vocês reúnem com frequência, falam com frequência? Sim, mais com a PSP, porque na maior parte das situações que nós temos acaba por ser na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública, sim. Tudo que é eventos nós reunimos com eles, há um diálogo muito fácil, muito rápido, qualquer coisa que acontece, basta um telefonema, um esclarecimento, muitas vezes, quando às vezes estou na dúvida se o caminho correto será aquele, também não tenho problemas em pedir ajuda para ver se estou mesmo no caminho certo e se é aquele o sentido que devemos seguir. Eu sei que vai fazer a sua dama, mas, por exemplo, acha que a Polícia Municipal de Braga devia ter mais poder do que tem? Eu acho que para o volume de ocorrências e de chamadas que nós temos, neste momento já temos tanto com que nos preocupar que as coisas estão muito bem como estão. Sou honesta. Não, acho que nós temos que crescer ainda mais, temos que ser mais capazes, mais autónomos, ter uma maior capacidade de resposta, diminuir os tempos de resposta, estarmos mais próximos do município antes de sequer sonharmos em termos mais competências. Já temos muitas competências com que nos debater no dia-a-dia. Portanto, por aí tranquilo. Tranquila. Vamos entrar numa parte que me parece importante e que aflige até. Acho que a mim incomoda-me. E também é aqui uma oportunidade também para se calhar, me sossegar em muita coisa. Estamos a falar com a vigilância, estamos a falar com a tecnologia que se usa. Você é adepta da videovigilância em determinadas zonas, se calhar mais críticas. Eu sei qual é a intenção, mas acha que convive bem que um casal passe, uma pessoa passe e que sabe que está a ser filmado? Para si acha que isso é normal? Ou o mundo assim o exige? Assim, eu não sei se é por defeito de profissão, mas eu não consigo ver mal num sistema de videovigilância. Desde que tenha um fim claramente explícito, que se saiba precisamente para aquilo que é, que haja uma certeza de quem está a operar o sistema, ou seja, não pode haver essa dúvida se quem está a operar o sistema vai usar aquelas imagens para o bem ou para o mal. Não, isso temos que ter essa garantia, não é? Acho que nós como cidadãos precisamos de saber que não vão utilizar as nossas imagens, os nossos dados, o que quer que seja, para situações menos positivas, e estamos num mundo em que essa preocupação é cada vez mais válida, a meu ver, na minha opinião, porque efetivamente o mundo está a evoluir de tal maneira com as inteligências artificiais e tudo, Exatamente. que é muito fácil manipular a imagem, adulterar uma imagem. Como é que olha para isso? Para Com alguma apreensão. Com alguma apreensão, sim, porque já por brincadeira testei algumas aplicações com inteligência artificial e os resultados são assustantes. Assusta-me porque eu ainda não estou muito preparada para este novo mundo. Admito que aqui ainda sou um bocado um velho do restelo e preciso ainda de me adaptar um pouco melhor e de estar mais formatada para isto. Mas a forma como as coisas circulam, como há uma velocidade muito grande, imagens feitas, fabricadas e depois são colocadas nas redes sociais, as pessoas assumem aquilo como uma verdade absoluta. Como é que se filtra uma coisa dessas? Imagina que lhe chegam umas imagens ao seu gabinete, olha, passa-se isto. Você tem que confiar naturalmente do agente que lhe vem trazer isso. E ele vem em boa fé, como é óbvio. Mas por alguma razão descobre-se mais tarde que essas imagens foram feitas por inteligência artificial. Como é que já passou por alguma situação dessas? Equaciona passar? Não. Como é que vocês falam dentro de vocês no sentido de que isto pode ajudar? Porque tem sempre do lado. Ou seja, isto é como tudo, é como as redes sociais, se forem bem utilizadas, têm um fim extraordinário. Claro que sim. Tem a ver com a vontade humana e com o espírito da pessoa. Acha que a tecnologia neste momento é um bem
inevitável ou é um mal irremediável? Ora, boa pergunta. Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Por um lado, a tecnologia vem nos ajudar em muita coisa, então para quem está na área da segurança ajuda muito, ajuda na investigação, ajuda na prevenção. Por exemplo, eu desviei-me um bocadinho da pergunta de há bocado, mas os sistemas de videovigilância podem ser ótimos, e eu já vi um a operar, não foi aqui, mas foi no Porto, em que há um furto e é acionada logo a rede da polícia e dizem o suspeito tem estas características e consegue-se interceptar o suspeito mais à frente. Pronto, neste aspecto é ótimo também porque acho eu que é ótimo, porque as pessoas, quem tem más intenções, das duas uma, ou se consegue disfarçar muito bem e aí não há nada que se possa fazer, ou então no dia-a-dia já acaba por estar mais de pé atrás em praticar alguma coisa de mal. Agora, ajudam também depois numa fase de investigação, ajudam como meios probatórios. Por outro lado, pode ser um mal, porque nem sempre as pessoas o utilizam com um fim positivo. Seja a inteligência artificial, nós às vezes podemos pedir ajuda a uma desses sistemas, essas aplicações, e até conseguir obter resultados interessantes e em pouco tempo. Mas também podemos utilizar para adulterar uma conversa, adulterar um som, uma imagem, e dessa forma denegrir outra pessoa ou até criar ali um conflito bem mais preocupante. E as redes sociais é a mesma coisa, tanto podem ser boas como podem ser más. Muitas vezes as pessoas aproveitam as redes sociais para, desculpa a expressão que eu vou usar, que é muito corriqueira, mas para destilar todo o ódio que têm dentro delas e acaba por ser aquele sentimento de que posso dizer tudo o que quero sobre quem eu quiser, eu posso dizer mal de A, de B ou de C, que não vou ter consequências. Como cidadã, não resisto a fazer-lhe esta questão. Como cidadã, Diga. acha que as redes sociais deviam ter um controlo para que as pessoas precisamente destilem à vontade, parece uma impunidade total. Uma pessoa, imagina que implica consigo, vai para a rede social anonimamente e extravasa-lhe a sua vida, fala do que quer. E onde é que está? Onde é que está a pessoa? Que mecanismos é que a própria segurança, a própria polícia tem para ir lá e desvendar onde é que está, talvez pelo IP, mas isso demora. E depois, mas nota-se que há uma impunidade anormal e crescente. Vocês pensam também nisso? Também refletem sobre isso? Sim. Imagina o Braga vai jogar nas competições europeias, corre tudo muito mal, há a Noite Branca, há a Braga Romana, há ali um incidente terrível. Já sabemos que nas redes sociais a culpa é da segurança, que não esteve bem, que não se comportou bem. Como é que vocês lidam com isso? Nós já estamos, de certa forma, habituados a lidar com a crítica. E já sabemos que isso é inevitável. Nos dias de hoje é muito fácil nós criticarmos os outros, principalmente as forças de segurança ou uma força policial, como é o caso da Polícia Municipal. Tudo o que nós façamos... Lida bem com a crítica? Ou prefere até nem... Eu prefiro muitas vezes nem ver. Nem ver. Sou honesta, prefiro muitas vezes nem ver, porque acho que em alguns casos é mesmo muito injusta. Noutras alturas, Claro, dependendo às vezes há críticas construtivas. Como Era isso que eu ia dizer. Às vezes mesmo aquela crítica que é só para denegrir, às vezes conseguimos tirar algo dali e perceber, se calhar nós aqui temos que comunicar de uma maneira diferente, temos que mostrar outra coisa, temos que ter uma intervenção diferente. Pronto, acabamos por aprender também um bocadinho com isso. Já fez algum marcha atrás, em termos de decisão? Por causa do que vejo nas redes sociais? Uma crítica? Não. Isso não. Não. Isso não complica tudo. Não, isso não. Uma coisa é um cidadão expor-me uma situação para a qual eu ainda não tinha sequer estado alerta, não tinha refletido, exatamente. E aí sim, aí posso pensar e se calhar achar que o caminho pode ser por outro lado. Agora, nas redes sociais eu não consigo dar esse valor. Se calhar aqui é um defeito meu, mas não consigo dar esse valor. Acho que é uma virtude, mas isso cada um... Pronto, porque é. Eu gosto de ter olhos nos olhos, cara na cara, saber quem é que me está a dizer as coisas. Não leva a mal. Prefiro que as pessoas venham ter connosco e que nos digam, eu acho que vocês não estiveram bem nesta atuação, se calhar deviam ir fiscalizar para aquele lado, deviam isto, deviam aquilo, do que a crítica só pela crítica e sem rosto. Porque aí eu posso dizer o que eu quiser sem ninguém saber que sou eu que estou a dizer. E é sempre uma crítica cobarde, não é? E como cidadã, acho que deveria haver efetivamente algum controlo. Tranquilizaria-me mais saber que se alguém fizesse mal a alguém de quem eu gosto, através das redes sociais, no caso, praticasse um crime, e às vezes há crimes mesmo daqueles hediondos que são praticados através das redes sociais ou de outras tecnologias, que pudessem ser chamados à responsabilidade e pudessem ser devidamente punidos. Muito bem, André, estamos quase a terminar. O tempo voa,
Estou a olhar ali para o Carlos Moreira, que já está, já está a contar, estamos mesmo em contagem decrescente. O fecho normalmente deste podcast, peço-lhe mais poder de síntese, são questões mais focadas. Tenho aqui alguma delas. Tinha aqui muita coisa para lhe perguntar, mas o tempo corre, avança, não para. Posso-lhe fazer esta questão? Primeira, são questões muito diretas. Qual foi a decisão mais difícil que teve até hoje no comando da Polícia Municipal de Braga? Todas as decisões que mexem com os recursos humanos. Às vezes é preciso tomar decisões que acabam por prejudicar alguém. Seja a tomar a adotar um procedimento, a criar uma regra. Às vezes há pessoas que acabam por sair prejudicadas porque ou não foram consideradas. Vamos imaginar, nós tivemos que fazer aqui algumas revisões de procedimentos e detectámos que algumas coisas deviam ser corrigidas, alinhadas, e com isso as pessoas podem até sair algo prejudicadas depois em termos, no final do mês, ou em termos familiares, em termos de turnos, e isso é algo que mexe comigo, é algo que me tira o sono. Portanto, não vou falar de uma única decisão, mas quando é necessário chegar a esse ponto, é algo que me custa muito. Já me está a responder quase a uma das questões que eu ia ter, essa precisamente, o que é que lhe tira o sono, não é? Não, é nas isso. suas decisões. Tudo que mexe com pessoas, tudo que mexe com pessoas. Acho que quando também perder esta característica, deixa de fazer sentido estar numa profissão destas, ou estar num cargo destes. Nós lidamos com pessoas e não podemos ser imunes, nem fechar os olhos, nem esquecer isso. E tudo o que os prejudica acaba por nos magoar a nós também. Qual foi a decisão importante que tomou, que teve mais dúvidas? Eu não queria estar a falar aqui de procedimentos internos, mas foi num procedimento interno que implicava precisamente com alguns serviços que nós prestamos, e foi uma que tive muitas dúvidas e tive que me apoiar e pedi apoio, pedi esclarecimentos jurídicos, pedi tudo para ter a certeza que a minha decisão era a correta. E só quando estava plenamente confiante na decisão é que a tomei. Não queria estar mesmo a especificar, não interessa, não interessa. E foi a mais correta? Hoje sim, olha para isso sim. como a mais correta? Olho. Foi a mais correta do ponto de vista legal, prático. Do ponto de vista humano, se calhar não é a mais correta, mas é a única que eu podia tomar. É mais afetada pela parte humana ou legal? É mais humana? A que me afeta mais é a parte humana, porque nem sempre estão alinhadas. Mas aquela que me rege é sempre a legal. Isso é uma linha vermelha que não é uma linha que eu não ultrapasso. E perguntou-me o que é uma das primeiras coisas que eu disse quando cá cheguei, e agora lembrei-me, uma das primeiras coisas que eu disse foi: contem comigo para tudo, só não pisem a linha, algo do género. Ou seja, há aqui barreiras, há aqui limites que para mim não podem ser transpostos. Ainda não os conhecia, não sabia o que é que ia ter pela frente, mas foi sempre esse o meu lema. Nós somos polícias, a sociedade olha para nós como tal, independentemente das competências que temos e que nos estão atribuídas, nós temos que dar o exemplo, nós temos que ser isentos, temos que ser transparentes, temos que ser íntegros, rigorosos. Pronto, e tem sido, desde que cheguei até agora, tenho mantido essa linha de pensamento. Está há 3 anos no cargo, vai fazer 3 anos agora em outubro. O que é que faria de diferente? Se pudesse voltar atrás de alguma decisão, algo que você tenha feito em comando, alguma coisa que faria diferente nestes 3 anos que passou? Conhecendo a realidade que conheço hoje, Exatamente. Sim, desde logo no início tinha tomado decisões que tomei mais tarde, porque precisei de tempo para me ambientar, para conhecer, para perceber até onde é que podia ir. Havia decisões que eu tinha tomado logo à cabeça. Quer-me dar um exemplo? Nós, por exemplo, agora, neste momento, estamos, em termos de autuações rodoviárias, por exemplo, nós estamos a introduzir já diretamente numa aplicação para que não haja qualquer tipo de intervenção humana, para não haver contacto. E acho que isso foi uma mais-valia, porque em termos administrativos reduziu-se uma carga enorme, há uma menor percentagem de erro, as pessoas acabam por receber quase no imediato e, portanto, não há aquele tempo de espera que às vezes nos acusavam, que tiveram 2 anos à espera de receber uma carta, 1 ano à espera de receber uma carta, e foi uma coisa que agilizou muito o serviço, foi benéfica para todos, era uma decisão que eu tinha tomado logo desde o início, mas isto implicava ter que ser mais incisiva com os outros serviços para conseguir ter esta abertura. No início eu entrei um bocadinho a palpar terreno, não é? A ver onde é que estava, como é que me podia
por onde é que me podia mexer. Se fosse hoje, como já conheço, já sei o que é que tinha que fazer, tinha apostado logo nisso. Hoje é uma mulher mais feliz do que o dia 12 de outubro de 2023. Eu sou uma mulher igualmente feliz, nunca deixei de ser uma mulher feliz. Sou uma mulher mais realizada, profissionalmente, sem dúvida. Uma mulher mais consciente, mais experiente, com uma perspectiva diferente da realidade, mais conhecedora da realidade, mas ainda tenho muito também, muito caminho pela frente, muita coisa para aprender, muita coisa para explorar. Mulher mais completa? Sim. De uma forma geral, sim, uma mulher mais completa. Muito obrigado Obrigada por ter estado connosco. Tivemos ao longo dos últimos minutos a Andréia Parente, que fez aqui uma radiografia não só da mulher que é, mas acima de tudo da estrutura que tem à sua frente a Polícia Municipal de Braga, que está prestes a comemorar em junho 25 anos. E também era um dos assuntos que também devíamos ter aflorado, que não afloramos, também falar um bocadinho da estrutura, do novo edifício que se anseia também para a própria Polícia Municipal de Braga, mas o tempo esse aperta. Foi um gosto, naturalmente, termos mais um convidado de luxo aqui no Agora Sim. Tivemos a oportunidade, sobretudo, de falar de segurança, a palavra de ordem, mas também que na segurança também haja humanidade. Começamos aqui a falar do trajeto da Andréia Parente, mas ficou a sensação clara que, sobretudo atrás da farda, está uma pessoa que tem humanidade, pedagogia, e que isso é o que fica mais saliente nesta troca de impressões. Fechamos o Agora Sim por este mês, voltamos no próximo, com outro ou outra protagonista, não sabemos, fica sempre essa a dúvida, para fazermos e conhecermos um bocadinho mais dos protagonistas do Concelho de Braga.